Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Fusesc. No papo de hoje, vamos destrinchar os números de rentabilidade de 2025 e mostrar de forma clara e prática como eles impactam o seu plano. Eu sou a Tatiane e comigo estão nossos especialistas em investimentos, o Cadu, diretor financeiro e administrativo, e o Fausto, gerente de investimentos. Fausto, é hora de fazer um balanço de 2025. Você pode nos contar como foi o desempenho de cada segmento de investimento dos planos? Olá Tati, olá Cadu, olá ouvintes do Fala Fusesc. Primeiramente queria desejar um ótimo 2026 a todos vocês e agora vamos falar um pouquinho de um balanço de 2025 por segmento. No ano de 2025, o segmento que teve o melhor desempenho da carteira de investimentos da Fundação foi o segmento estruturados, que rendeu 17,7%. Em segundo lugar, ficou o segmento de empréstimos, com 12,89%. Logo após os empréstimos, o segmento de renda fixa, com 12,39%, e por último o segmento imobiliário com 1,72%. Gostaria aqui também de abordar que esses segmentos, quando a gente fala em segmentos, é porque a resolução 4994 das entidades fechadas de previdência complementar, elas trabalham com 6 segmentos, 6 grupos. Então a gente hoje, atualmente, tem investimentos em 4 desses grupos, que foi os que eu citei. Segmento de renda variável, a gente passou por 2025 sem alocação, e exterior também. Dentro dos segmentos estruturados, que foi o que teve o melhor desempenho, a gente tem, na maior parte deles, além de uns FIPs, que é que já estão em período de investimento, um multimercado estruturado. São fundos que aplicam também em renda variável e trabalham com estratégias de mercado, de estratégia macroalocação, que tem um pouquinho de câmbio, também tem um pouquinho de investimento exterior. Então esse segmento ele foi muito importante para o desempenho dos nossos planos no ano de 2025. E dentro da renda fixa também eu gostaria de citar que a gente teve uma rentabilidade de 12,39%, porque a gente tem ali um mix. Temos investimentos atrelados à inflação, que na média rendem IPCA mais 6,5%. A inflação no ano, por exemplo, foi de 4,30%, então uma inflação baixa gerou um retorno um pouquinho mais baixo para esse segmento no ano de 2025. E outra parte, que a gente tem mais ou menos uns 30% alocados, é atrelado a Selic e CDI. Então esse sim teve uma rentabilidade de 14,33% no ano. Então um mix desses dois, 14,33% da parte CDI com mais ou menos um 10,5% da parte de atrelado à inflação, resultou na média 12,39%. Segmento de empréstimo também, ele rendeu 12,89%, porque ele rende 7,44%, que é a taxa de 0,60 anualizada, mais o INPC. O INPC também deu 3,90 no ano, então por isso ele ficou em 12,89. Segmento de imobiliário realmente foi o que teve o menor retorno no ano. A gente, como vocês já sabem, a gente já fez até um podcast sobre os imóveis. Todo ano a gente tem que reavaliar toda a carteira através de avaliadores independentes, né? E junto com o retorno de aluguel e algumas vendas, a gente teve um retorno de 1,72 no ano. Um retorno realmente abaixo de todos os outros segmentos. Cadu, como você avalia o retorno dos investimentos do ano de 2025? Olá Tatiane, olá Fausto, olá amigos do Fala Fusesc. Começamos o ano de 2026 então fazendo um balanço do ano de 2025, como o Fausto nos trouxe. E eu posso dizer para você, Tatiane, que o ano de 2025 ele foi marcado por uma busca constante da entidade em reduzir a volatilidade, que foi o que a gente tinha visto lá no ano de 2024. Nós temos 2 metas muito claras aqui na entidade que a gente busca todos os anos: alcançar a meta atuarial dos planos, naturalmente, e deixar os nossos 3 planos de benefício entre os 25% melhores em retorno. Só que esse retorno ajustado ao risco. E por que é importante falar do retorno ajustado ao risco? Quando a gente vai buscar rentabilidade, existe uma infinitude de instrumentos para você buscá-la. Acontece que quanto mais você procura rentabilidade, mais você se expõe ao risco. E no final do dia, o que é o risco? É o risco de perda. É o risco de ter uma variação da cota ou da rentabilidade negativa, por exemplo. Um mês você tem menos 5, outro mês você tem mais 20. Bom, 20 com menos 5 você tem uma rentabilidade de 15. Só que o custo de risco dessa operação é muito alto. É assim que acontece com a Bolsa. A Bolsa de Valores ela tem uma proposta de trazer uma rentabilidade muito maior do que se espera numa taxa Selic, numa taxa CDI. Porém, o ônus disso é a volatilidade. Um mês vai bem, o outro mês vai mal. Pois bem, por que para nós o retorno ajustado ao risco é relevante no segmento de previdência, mais especificamente nos nossos 3 planos? Nós temos 70% das pessoas aposentadas já na Fusesc. Então nós temos um compromisso de longo
longo prazo com todos os participantes e assistidos, mas a gente precisa dessa redução da volatilidade no longo prazo porque as pessoas têm planejamento financeiro. Então eu não posso fazer uma exposição ao risco fora do propósito que a gente tem na entidade, porque a gente pode ter perda de capital. E uma grande parte, inclusive, dos nossos aposentados opta pelo saldo de conta. Então isso reflete na renda dele imediatamente. Então por que eu estou fazendo essa introdução do retorno ajustado ao risco? Porque a gente olha no mercado de hoje e aí a pessoa vem e diz assim, puxa, mas por que a gente não coloca então no CDI? Não coloca lá na taxa Selic, já que lá não tem uma volatilidade? Pois é, para o ano de 2025, sim, é uma boa. Mas nós temos compromissos de 10, 15, 20, 30 anos. E existem títulos que a gente pode comprar de maior prazo que não seja o da própria Selic, que é de curtíssimo prazo, com liquidez imediata. E assim a gente faz essa alocação de recursos no longo prazo. Quando a gente olha a nossa carteira de investimentos, por exemplo, nós aproveitamos bastante o retorno da taxa CDI, inclusive com rentabilidade acima do CDI em alguns segmentos, como foi estruturado, que o Fausto falou, como, por exemplo, as letras financeiras e risco de crédito privado, que a gente entrou no ano de 2025, com bastante zelo. E quando eu digo zelo, é além do risco de mercado, a atenção ao risco de crédito. Quer dizer, eu estou comprando título privado, estou comprando título de bancos, por exemplo, mas eu estou fazendo a avaliação correta do meu risco de crédito lá do outro lado. E nós somos muito zelosos na casa, os nossos gestores também são muito zelosos, e a gente não passou o ano de 2025 com nenhum susto, ou com um default, ou uma perda decorrente da compra de um título de crédito privado, como a gente tem visto no mercado, no noticiário dos últimos dias. Então, a nossa proposta de atingir a meta atuarial sempre e ficar entre os 25% melhores rendimentos ajustado ao risco dos planos, nós cumprimos mais uma vez em 2025. Veja, não está nessa proposta você alcançar a taxa CDI. E por que não está na proposta alcançar a taxa CDI? Quando a gente tem esse compromisso de entrega de meta atuarial e de longo prazo, nós temos que tomar um cuidado para não ancorar a nossa expectativa numa taxa que pode ser abaixo da meta atuarial. E aí eu vou dar um exemplo concreto. Esse ano, que é o ano de 25, a nossa meta atuarial do plano 1 ficou 8,52% e do Multifuturo 1 e Multifuturo 2, 8,21% no ano. Agora veja, dos últimos 15 anos, nós tivemos 6 anos em que a Selic ficou abaixo da nossa meta atuarial. Ou seja, se isso acontece e a gente não entrega a meta atuarial porque nós tivemos preferência de alocação de recursos em taxa Selic e CDI, podem acontecer vários anos em que a gente não entrega a meta atuarial e isso gera uma coisa chamada déficit. E como o nosso ouvinte pode perceber, os nossos 3 planos de benefícios são superavitários. Nós iniciamos no ano de 2025 uma distribuição de superávit pela primeira vez do plano Multifuturo 1. Ou seja, não podemos observar a nossa rentabilidade apenas com foco no noticiário de hoje de noite, na taxa Selic e na taxa CDI. A gente tem que observar o longo prazo e o porvir. Então estamos sempre preocupados com o porvir. Nós temos alocação de recursos com taxa de juro real muito atrativa para muitos anos. E isso faz com que a nossa carteira de investimentos ela tenha uma base sólida que consiga segurar momentos com Selic baixa, por exemplo, ou com a CDI muito baixa, que foi o que aconteceu na crise do Covid-20, 2021, que a taxa Selic ficou baixa e mesmo assim a gente entregou bons resultados. Então o que eu posso te dizer é que a nossa proposta inicial de 2025 era a redução de volatilidade, mês após mês vai se percebendo em cada plano que não houve grande volatilidade de uma rentabilidade de um mês para outro, a gente manteve isso e conseguimos fazer alocação de recursos, inclusive com um pouquinho mais de risco lá no estruturado que o Fausto citou agora, em que a gente conseguiu aí 17% de rentabilidade ao longo do ano com uma fatia pequena de dinheiro para não comprometer a volatilidade que era a redução que a gente esperava do ano. Posso te dizer, Tatiane, que a gente está bastante contente de ter chegado nos 2 resultados final de ano. O nosso compromisso adiante continua o mesmo, entregar a meta atuarial e deixar os planos entre os 25% melhores em retorno ajustado ao risco e sempre com visão austera, controle na área de risco, controle na hora de fazer a alocação de recurso com qualidade, que é a especialidade da casa. Agradeço ao Cadu e ao Fausto pelas análises e por compartilhar os resultados do ano. As rentabilidades atualizadas estão sempre acessíveis no nosso WhatsApp, pelo número 48 40 42 0305. Em caso de dúvidas, nossa equipe da área de relacionamento está pronta para atender você. Obrigada pela companhia e até o próximo Fala Fuzesc.